Nós convidamos agora o senhor Marcos Dutra de Carvalho, coordenador do Núcleo de Pavimentação da ABCP, que proferirá a palestra com o tema Vantagens e Competitividade dos Pavimentos de Concreto, Estado da Arte. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Minas Gerais de novo. Afinal de contas, também sou mineiro, formado na Federal de Juiz de Fora. E falar um pouco sobre o pavimento de concreto. É um tema que eu conheço assim desde os 22 anos de idade, quando comecei a trabalhar na BCP. E, ao longo desse tempo, eu acompanhei a evolução do pavimento de concreto, participando efetivamente das mudanças, das dificuldades, da luta da implantação do pavimento de concreto no Brasil. E aqui eu vou apresentar um estado da arte, na verdade, falar um pouco da história do pavimento, de uma maneira rápida. E esse é o título da apresentação, Vantagem e Competitividade, o estado da arte. O objetivo é fazer uma análise rápida, um resumo da ópera, de um trabalho que eu escrevi já faz muito tempo, que tem esse título, e tem o objetivo de mostrar a competitividade e a sustentabilidade do pavimento de concreto no pavimento. Okay? Então, vou fazer um resumo e pontuar os fatores de competitividade do pavimento de concreto hoje. Eu começo apresentando alguns dados de mercado internacionais. Espera aí, só um minuto. Então, aqui alguns resultados de infraestrutura e transporte com relação à rede pavimentada em alguns países. Esses dados são do World Factbook, da CIA, dos Estados Unidos, mostrando em 2014 em preto, em vermelho, dados de 2018. A gente observa a malha pavimentada, por exemplo, só a parte rodoviária pavimentada no Brasil, hoje nós temos 213 mil quilômetros pavimentados. A China, 4.338.000 pavimentados, sendo que a China, em 2014, tinha apenas 1,5 milhão. Então, a evolução da China nesse período. Os Estados Unidos, como agora com referência, está mantido 4.300.000 pavimentados. Então, só pegar esse ponto. Ou seja, nós temos 213 mil quilômetros, não chegamos nem perto dos 300 depois dos milhões. Então, significa que o Brasil tem muita a construir. A nossa infraestrutura tem que ser construída. E, para isso, nós temos que desenvolver tecnologia e o pavimento de concreto se apresenta como uma solução. Tá? Próximo. Bom, aqui o resultado da pesquisa CNT 2021, a malha pavimentada brasileira, 213 mil quilômetros, como nós vimos, já está no Factbook, e a malha total de pavimentação, 1.700.000, que é insuficiente para o nosso país. O estado geral de rodovia, de modo geral apresentado aqui, apresenta 61,8% regular, ruim e péssimo, e bom, 38,2%. Aqui levando o estado geral, que inclui pavimento e a questão de sinalização, etc. Isso apresenta oportunidade para obras novas de WITOP, ou seja, o emprego do pavimento de concreto na reabilitação dos pavimentos. Próximo. Pode passar. Rapidamente, os tipos de pavimento em termos de concepção de projeto. O pavimento mais utilizado no mundo todo é o pavimento de concreto simples com barra de transferência, que é o modelo que nós utilizamos no Brasil desde 1928, e é o mais usado nos Estados Unidos, Alemanha, Europa, etc. Como alternativa, o pavimento de concreto com armadura distribuída sem função estrutural, que é também um tipo usual aqui no Brasil para situações de placas regulares, situações específicas de projeto. Os outros tipos clássicos, pavimento continuamente armado e estruturalmente armado, nós não utilizamos aqui no Brasil no campo rodoviário. São pavimentos muito caros, com elevada taxa de armadura e que não têm juntas. Por exemplo, pavimento continuamente armado, a taxa de armadura pode chegar a 1% da seção transversal. Então, isso é usado nos Estados Unidos, Texas, Alemanha, poucos lugares. Na verdade, o mais utilizado é o pavimento de concreto simples com barra de transferência, tá? Que é o nosso foco. Próximo. O white-topping lay, só para mostrar o que significa, o white-topping é o uso do pavimento de concreto sobre o pavimento asfáltico existente.
a base, o asfalto, o pavimento asfalto funciona como uma base betuminosa e se projeta um novo pavimento de concreto com um período de projeto de 20 anos, clássico do pavimento tradicional. E quando é preciso fazer o pavimento encaixado, ele recebe o nome de inlay, é quando não se tem grade de pavimentação. Esse é o pavimento de concreto encaixado, que a gente usa em BRTs, corredores de ônibus, é feito dessa forma. Próximo. Os fatores de competitividade são esses, identificados. Desempenho e durabilidade, economia em termos de custos, segurança do usuário, custo de iluminação pública e consumo energético, sustentabilidade, meio ambiente, ecoeficiência, rapidez e facilidade de construção, em termos de equipamentos, técnicas de projeto, execução, controle de obra, conforto de rolamento e normalização. Próximo. O pavimento de concreto, em questão de desempenho e durabilidade, ele não apresenta defeitos clássicos dos pavimentos asfálticos, como afundamento de trilha de roda, escorregamentos, porque ele não é termoplástico nem viscoelástico. Então, isso aqui é típico de pavimento asfáltico. Próximo. Típico de pavimento asfáltico, por isso várias obras hoje no Brasil, onde tem corredores de ônibus e BRTs, estão sendo praticamente 100% implantados em concreto para evitar esse tipo de problema. Próximo. Durabilidade. Nós temos pavimento de concreto, por exemplo, a rodovia Itaipava-Teresópolis, é BR-495, em serviço há 90 anos, e a Serra de Petrópolis há cerca de 80 anos. Então, nós temos pavimento com esse tempo de serviço no Brasil. Próximo. Rodovia dos Imigrantes e a interligação Anchieta-Migrantes, serviço há mais de 40 anos. Então, nós temos pavimento em serviço há 90, 80, 70, 60, 40 anos. Próximo. Aqui, foi citado aqui, MG10 e a Via Expresso em Belo Horizonte. Estão em serviço há mais de 40 anos. Então, são exemplos também de alta durabilidade do pavimento. E importante isso, como já foi dito, a necessidade de manutenção. Próximo. A Serra do Rio do Rastro, também há mais de 30 anos. Isso aqui é considerado uma das rodovias mais bonitas do mundo. Próximo. Castelo Branco, em São Paulo, há mais de 20 anos. Próximo. O primeiro white-topping que nós fizemos no Brasil, isso aqui é a SP-79, em Salto, Votorantim Salto, em São Paulo, já está em serviço há mais de 20 anos. Esse foi o primeiro white-topping. Próximo. E essa aqui é uma obra clássica também, foi As Marginais da Via Dutra. Ela é de 1999, abertura ao tráfego. Foi aqui, 1º de abril, e aqui, quando nós trouxemos o Perfilov, Califórnia, para o Brasil, e foi o primeiro teste com perfilóvico no Brasil foi justamente na Via Dutra. Tá bom? Próximo. Aqui, economia. Isso aqui é um estudo que nós fizemos, comparativo, de visualizar a competitividade do pavimento de concreto de uma maneira rápida. Isso foi pedido para a gente por um ex-diretor do DENIT, numa reunião em Brasília. Ele falou, eu queria ter um gráfico só para ter uma ideia de competitividade do pavimento. E nós fizemos... Aí nós fizemos esse gráfico com base na tabela de preços unitários do DR de São Paulo, variando o VDM comercial de 500 a 10 mil veículos comerciais, e em 2013 o gráfico tinha essa característica, ou seja, aqui em 2000, VDM de 2.000 já iniciava a competitividade em custo de construção. Então, isso é custo de construção, tabela de preço do DR de São Paulo. Próximo. Depois nós fomos atualizando e o gráfico mudou de posição. Em 2018 e 2021, mostrando a viabilidade a partir dessa referência. É claro que aqui é apenas um estudo comparativo referencial, só de plataforma de 7 metros, não é uma análise detalhada de projeto. Mas isso já deu ao quê? A visão da enorme competitividade do pavimento de concreto no custo de construção. Próximo. Bom, fizemos vários estudos levando em conta períodos de longo prazo, 20 anos. Aí já com preço ciclo do sistema de custos referenciais de obra do DENIT. Tá? Esse aqui é um exemplo, o contorno norte de Cuiabá, próximo. Em 2013, ele já era 11% mais barato no custo de implantação e 37% no custo final ao longo de 20 anos, valor presente com taxa de desconto de 6% ao ano. Tá? Essa obra
ela já foi licitada em concreto, hoje já está em execução pelo consórcio MTSul. Isso é apenas um exemplo, já fizemos vários estudos dessa natureza. Próximo. Pode passar. Aí, o último estudo que nós fizemos foi para o Rodoanel aqui de Belo Horizonte, o trecho norte, com base no ciclo de outubro de 2020. Próximo. Onde o custo de implantação do rígido asfáltico, esses são os valores obtidos, só com uma característica: custo de implantação por quilômetro em pista dupla, cada pista com 11,2 metros de largura cada. Próximo. E o pavimento de concreto se apresentou 17,6% mais barato no custo de construção e 28% ao longo do período de 30 anos. Aí a laje de longo prazo para 30 anos. Tá? Mostrado na forma gráfica dessa forma aí. Próximo. Então, o que acontece? Apenas um recado final. A competitividade do pavimento de concreto, hoje, ela é clara em função de custos e dos avanços que nós tivemos na questão de projeto, materiais, equipamentos, técnicas de construção. Então, isso impactou decisivamente na competitividade do pavimento de concreto. Próximo. Bom, a questão da economia, ela hoje, não só o custo da agência, que é o custo de construção, operação, mas existe o custo do usuário. Por exemplo, o pavimento de concreto, vários estudos, várias pesquisas mostraram a economia de combustível da frota circulante. Esse aqui é um estudo do professor John Zaniuski, da Universidade do Arizona, com um resultado de economia de combustível de até 20% da frota circulante. Tá? Em função do tipo de veículos, existe um consumo maior ou menor. Próximo. Próximo. Ou seja, dependendo do veículo, ou seja, no caso de automóveis, praticamente não tem influência, depois, aumentando o peso bruto do veículo, a economia fica bem mais significativa, ou seja, quanto mais pesado o veículo, maior é a economia de combustível. Próximo. Por quê? O pavimento asfáltico, ele, como é um material deformável, porque ele é viscoelástico, termoplástico, ele sofre essa deformação e o concreto não sofre, e o que acontece? Esse material sendo deformável, ele absorve mais energia de propulsão, disponível de propulsão. Por isso, o maior consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa. Vamos ver à frente. Próximo. Menor distância de frenagem e segurança do usuário. O pavimento de concreto, aqui concreto, e o pavimento asfáltico, com trilha de roda e úmida, o pavimento de concreto, a distância de frenagem é 40% inferior. Isso é importante por questão de segurança e frenagem. Próximo. Visibilidade, gerando redução de custo de iluminação e consumo energético. Aqui, superfície, asfalto concreto, 30% a menos de poste necessário para manter o mesmo índice albedo de reflectância. Próximo. Esse aqui é um exemplo da Castelo Branco, isso aqui está publicado na revista Green Highways, pela Associação Americana de Pavimento, e é um trabalho internacional que mostra a diferença de luminosidade do pavimento de concreto para o pavimento asfáltico, gerando, então, segurança para o usuário. Próximo. A questão da sustentabilidade, ela é mostrada também nesse trabalho, esse trabalho é do Conselho de Pesquisa do Canadá, em que foi feito um estudo com uma frota de 20 mil veículos por dia, 15% de veículos comerciais pesados, tá? Do tipo reboque, ou semi-reboque, com um trecho de 100 km de rodovia. Aqui mostra a economia de combustível, valor em termos de litro, galão-litro, custo e redução de emissão de gases de efeito estufa, monóxido de carbono, nitrogênio e enxofre. Tá? Próximo. Sustentabilidade do meio ambiente ainda, as cool communities. Uso pavimento de concreto, reduz a temperatura ambiente até 5 graus e próxima superfície até 14 graus, gerando redução de consumo energético, aparelho de ar-condicionado, etc. Então, próximo. Próximo. Volta. A cool community de Jordan Camus, por exemplo, é clássica esse exemplo no meio técnico, que o uso do pavimento de concreto e árvores reduz a temperatura em cerca de 5 graus. É uma diferença muito grande de temperatura ambiente. Próximo. E próxima superfície, isso aqui é um white topping, em Mesa, no Arizona,
a diferença chega a 11 graus. Aqui é o concreto e aqui é o asfalto. Então, uma redução significativa na temperatura superficial. Outro fator importante é a rapidez e facilidade de construção com equipamento de grande porte. Em 1998, no Brasil, só havia 2 vibroacabadores de formaldeizantes, apenas 2. Hoje nós temos cerca de 30 vibroacabadoras operando no Brasil. Então, essas vibroacabadoras foram extremamente importantes para gerar obras de qualidade com rapidez. Próximo. Também usinas, dosadores e misturadoras de concreto, são usinas de grande capacidade produtiva. Hoje nós temos estruturas de produção de concreto que podem chegar a quase 300 metros cúbicos por hora. Okay? Ainda, texturizadores e aplicadores de cura química, justamente para gerar textura e aplicar a cura de forma sequencial no processo de execução do pavimento. Próximo. Aqui um exemplo de execução, por exemplo, da Serra de São Vicente, que, ou seja, é um white topping, isso mostrando claramente a execução de white topping com vibroacabadora, que é um procedimento clássico, tipo como se fosse uma implantação, não tem nenhuma dificuldade. Próximo. E também a operação em locais mais estreitos, aqui é o BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro, com vibroacabador de forma deslizante. Próximo. Bom, depois, técnicas de projeto, execução e controle de obra. Isso é uma coisa extremamente importante, como já foi dito aqui. O projeto executivo ele é fundamental, onde o estudo de tráfego é feito para o período de projeto, no caso, hoje, no Brasil, 20 anos para o pavimento concreto, e ainda estudo geotécnico de fundação, com identificação do nível de lençol freático, geometria de via, memória de cálculo, geométrico, e nessa fase devem ser estudadas as larguras mínimas de plataforma para a operação da vibroacabadora. Isso é importantíssimo no projeto. Próximo. Então, aqui é o detalhamento geométrico. O pavimento concreto precisa ser detalhado geometricamente, né? As placas têm que ser identificadas em planta, estaca por estaca, com detalhamento de junta. Então, isso faz parte do projeto executivo de pavimentação. Próximo. Bom, técnica de projeto e execução de obra. Já foi dito aqui também a questão do controle de qualidade e, em cada etapa, o controle do processo da operação. A execução, distribuição, adensamento, acabamento, cura, a parte de controle tecnológico em laboratório, hoje laboratório de campo, para moldagem dos corpos de prova. Próximo. A importância do controle topográfico através do plano cotado. Esse aqui é como se monta o plano cotado das camadas do pavimento. Com esse plano cotado, é possível estabelecer uma correção de cota para a definição da cota final de execução. Próximo. Essa é a cota final, ou seja, a irregularidade ela é compensada nessa correção de cota, com isso eu mantenho a espessura, que é extremamente importante para o pavimento concreto, a manutenção da espessura de projeto. O pavimento concreto não pode ser executado com espessuras inferiores à espessura de projeto. Então, existem recomendações da norma com relação a isso, as tolerâncias, mas a espessura média do lote inspecionado tem que ser sempre maior ou igual à espessura de projeto. Então, para isso, é preciso ter a cota exata de execução para que garanta essa espessura definida. Próximo. O controle tecnológico, moldagem do corpo de prova, atração na flexão, cilíndricos para controle interno do material. A aceitação hoje é feita por resistência à tração na flexão, corpo de prova prismático. Tá? Próximo. Ainda ensaios de mancha de areia. Aqui a norma STM, que define mancha de areia para a medida da macrotextura do pavimento, para se garantir a aderência ao pneu-pavimento, resistência à derrapagem. Próximo. E o Perfilol Califórnia, como é um equipamento que nós importamos dos Estados Unidos e tem uma função específica. É muito importante isso. Ele é importante para o controle da obra durante a execução. Por quê? Porque ele permite traçar o perfil como se fosse um cardiograma. Esse aqui é o perfil, ele é traçado na escala 1:300, na horizontal, e 1:1 na vertical. Aqui eu posso identificar os bumps, que eu posso, na obra, chegar e corrigir aquele bump na hora. E, com isso, eu consigo garantir o meu conforto de rolamento. Ou seja, é um equipamento para controle e reparo na obra, nos locais indicados. Tá bom? Então, essa é uma função primordial do Califórnia, e até hoje, no kit de construção da Astro, é o equipamento para controle imediato e identificação no campo com precisão de 30 centímetros de bumps. Próximo.
Aqui o Califórnia, também fazendo análise, um levantamento no túnel, que é a rodovia dos Tamoios, recém-inaugurada em São Paulo, onde foram construídos 3 grandes túneis. O maior túnel tem 5.550 metros, e o Califórnia também foi usado para fazer esse controle de execução, para identificar a ocorrência de bumps. O que acontece com o bump? A grande questão do bump no pavimento de concreto é a junta de construção. Ela é um ponto crucial. Na junta de construção, é preciso se trabalhar com cuidados para esse acabamento, com floats, com réguas, o rodo de corte, que nós chamamos, que é uma coisa que nós trouxemos da área de piso industrial, que é a régua metálica, para eliminar as pequenas imperfeições. E a junta de construção é o ponto, normalmente, quando você olha no traçado do perfilógrafo. O maior bump, você pode olhar no campo, lá tem uma junta de construção. É muito comum. Então, é muito importante esse detalhe de acabamento. E ainda, nós vimos que a irregularidade, medida pelo índice de perfil ou pelo IRI, ela é afetada direto pela continuidade do processo de execução. A máquina pode ter aquele processo que eu chamo de stop and go. A usina tem que fornecer concreto suficiente para abastecer a máquina continuamente, a uma velocidade mínima de 0,7 por minuto. Então, a máquina tem que avançar sem parar e o processo tem que ser contínuo. Isso é fundamental para a garantia do conforto de rolamento. Próximo. Também nós trouxemos para o Brasil, não havia, a tecnologia do Diamond Grinding. O que é o Diamond Grinding? É o cepilhado, cepilhado que é um termo espanhol, que é um processo para restauração de pavimentos usados, pavimentos que já têm algum tipo de defeito, pavimentos antigos. E essa tecnologia foi desenvolvida no Caltrans, Departamento de Transporte da Califórnia, justamente para fazer esse tipo de operação. Então, observa que o grinding ele é composto de um tambor de fresagem com cerca de 190 discos diamantados acoplados, próximo, e dá essa textura. Esse grinding ele é superficial, normalmente entre 4, 5, 6 milímetros, 7 milímetros, ele é superficial, e gera essa textura chamada cold white texture, que é veludo cotelê. Então, essa é a textura do Diamond Grinding. E é uma solução muito importante para nós, para o conforto de rolamento de pavimento concreto, somente os pavimentos em uso. Próximo. A questão da normalização também é o último item, é fundamental. Então, as normas são peças fundamentais para nós, que trabalhamos com projeto, execução e controle de obra. Próximo. Tá? Então, as normas do DENIT são fundamentais para que as coisas aconteçam da forma adequada. E eu considerei esse o 9º item de competitividade. Então, aqui eu passei rapidamente os 9 itens de competitividade. Próximo. Agora é rápido. Os resultados obtidos. Rodoanel, São Paulo, trecho sul. Próximo. BR-1 Nordeste, como o doutor Luiz Guilherme falou, uma grande experiência no Brasil, uma obra espetacular. A BR-163, aqui a Serra de São Vicente, o Whitetop. Esse Whitetop aqui foi o primeiro Whitetop nesse nível de carga. Você observa essa foto aqui, não é um congestionamento, era um dia normal de tráfego na Serra de São Vicente. E esse trecho já está em serviço há 10 anos. Então, quer dizer, demonstrou claramente a importância da solução de engenharia para um tráfego dessa natureza. Próximo. Aqui ainda na Serra de São Vicente, o tráfego. Aqui são comboios de bitrens, tritrens, rodotrens, trafego em comboio. E a importância do projeto de drenagem. Volta um pouquinho só. O projeto de pavimento tem que estar sempre associado ao projeto de drenagem, não pode nunca estar desvinculado. Nós já introduzimos o acostamento de concreto no Brasil, que é importantíssimo o acostamento de concreto. Hoje, praticamente, 100% dos projetos rodoviários hoje estão sendo feitos com acostamento de concreto, como foi esse caso aqui do Whitetop, já com canaleta de drenagem ligada ao pavimento. Inclusive, na época do projeto, nas curvas desfavoráveis, estava previsto enleivamento. O que nós fizemos? Encaixamos a valeta de drenagem até o pavimento, para evitar a penetração de água pelo enleivamento. Próximo. Próximo. Aqui uma obra também na Serra de Nobres, o doutor Eugênio vai falar, uma obra icônica também, com a pavimentação com o túnel ventilado plástico. Diria que é uma solução de engenharia única. Próximo.
E obras como de white-topping, a rodovia 614, tá? Um white-topping. Próximo. Aqui já em operação. Próximo. Mais fotos. Rodovia BR Centro-Nordeste, agora o trecho de Alagoas. Próximo. Trecho da Bahia. Próximo. Aqui a BR-381 já foi mencionado, os 3 lotes, lote 7. Próximo. E lote 3. Rodovia BR... Volta. BR-163 no Paraná. Próximo. Jaciara. Isso aí, doutor Eugênio vai falar sobre essas obras espetaculares. Próximo. Trecho Cuiabá, restauração white-topping. Próximo. BR-304, Reta Tabajara, essa é uma obra que está em execução, tá? Uma obra da Ivaí, está em execução hoje. Próximo. Vocês vão ver que tem várias obras em execução no Brasil, né? Várias obras. Próximo. BR-222, também no Ceará, está em fase de execução também. Próximo. Esse aqui, nesse segmento, foi feito um white-topping com 7 km de extensão, que já foi terminado há pouco agora. Próximo. BR-101, contorno do Mestre Álvaro, uma obra em execução, também uma obra do DENIT. Próximo. Serra da Rocinha, também já foi mostrado aqui. Próximo. BR-163, Santa Catarina, um white-topping, uma obra em execução. Obra da Torque. A rodovia PR-092, Rodovia dos Minérios no Paraná, obra da Odebrecht, também em execução. Próximo. A PR-280 no Paraná, também vai ser mostrado aqui, agora aqui com o sistema de execução Stringless System, que é um sistema sem fio guia, linha guia, é um sistema, ele é virtual, com emprego de estação robótica total, GPS, laser e rádio. O doutor Eugênio vai mostrar aqui. E obras de BRT Transcarioca, BRT Transbrasil, o Transbrasil todo executado à noite no Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de Janeiro, foram executados 4 BRTs no Rio, 3 de concreto e 1 de asfalto. O trecho de asfalto, o Transoeste, está sendo todo demolido e vai ser reconstruído. Não deu certo. Então, isso é uma questão importante para os BRTs. Próximo. E aqui o corredor 9 de julho, também como um inlay, um sistema inlay. Esse corredor é clássico em São Paulo. Em São Paulo, nós temos mais de 150 quilômetros já implantados de corredores, com um projeto de 500 quilômetros. Próximo. E, finalizando, saiu agora, recentemente, esse mês, um edital de licitação de 2 grandes obras em Santa Catarina. Estou mostrando aqui para vocês, primeira mão, não sei se vocês sabem desse edital. A data é dia 25 de julho agora, vai ser um regime diferenciado de contratação, vai ser pregão, com menor preço. Então, esse edital está na praça, 34,5, white-topping definido, já no orçamento sintético, já com execução com vibroacabadora, volume de concreto, já tem tudo definido. Próximo. Essa outra obra também, white-topping, na SC 305, 28 quilômetros, no mesmo sistema. 25 de julho é a data do pregão. Tá bom? Próximo. E, finalmente, considerações finais, aqui é apenas recado, né? É notável a competição do pavimento de concreto, no custo inicial de construção, derrubando categoricamente o mito, ou premissa que o pavimento de concreto é mais caro, ou muito mais caro que o pavimento asfáltico. O pavimento de concreto é uma excelente solução para a implantação e reabilitação de rodovias e vias urbanas no Brasil, tanto sob o aspecto técnico e econômico, quanto ambiental e sustentabilidade, reduzindo a redução do custo Brasil, custo social. Próximo. É isso. Próximo. Travou? Mano, esse é o recado. Tá bom, gente? Obrigado, tá? O tempo foi curto. Estou à disposição, ok?